Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Mundial Podcast. Estamos começando muito bem a semana. Vamos falar de saúde, vamos falar de beleza. Fica com a gente. Estou recebendo aqui hoje a doutora Marina Hayashida. Isso Falei mesmo. certinho. Falou certíssimo. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Prazer em te receber aqui hoje, viu? Muito Mundial obrigada. Podcast, o nosso ouvinte já sabe, é o nosso Mundial e você em versão estendida. Estamos aqui ao vivo, sempre às segundas-feiras, às 16 horas, trazendo muita informação para você aí do outro lado. Estamos ao vivo em 95,7 FM, mas também no nosso YouTube e o Plus, né? No nosso Instagram. Se você tiver perguntas, quiser nos acompanhar aqui, eu estou com a tela do YouTube aberta, é por lá que você vai nos acessar. Vibe Mundial no YouTube, um jeito bem fácil, o Doni está colocando aí na tela para você já acionar, quem já está ligado no YouTube, vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube, todas as nossas outras plataformas, redes sociais, aplicativo, e leve a Vibe Mundial aonde você estiver. Esse programa é transmitido do nosso estúdio Vibecast. Mundial e você sempre ali do outro lado, no estúdio do ar, nosso estúdio Vibe Mundial e o estúdio Vibecast aqui, um programa diferenciado para você sem intervalo comercial. Doutora Marina é médica dermatologista, formada e doutorada pela Unifesp, é criadora do método 3Is. Vamos falar de dermatologia, vamos falar de saúde em geral, porque falar de pele, né? Pensa que a gente fala só da saúde da pele, mas nós estamos falando da nossa saúde. Saúde como um todo. Um todo, né? Somos integrativos. Uhum, Não é? isso mesmo. Eu já quero começar por esse método 3Is. O que significa esses 3Is? Para eu já entender. Perfeito. Quando começou aquele boom de rotina de cuidados com a pele, skincare que as pessoas conhecem, surgiu um monte de produto novo, né? Ai, que creme passa, o que eu uso, vitamina C e tal. E aí eu quis facilitar para as pessoas um método fácil para ela aplicar no dia a dia para cuidar melhor da pele dela. Tá. Então, criei os 3Is, que é o I de identificação. Então, primeiro você identifica o seu tipo de pele e as variações que ela tem, porque é assim que você consegue escolher os produtos certos. O segundo I é o I de implementação do básico, o básico da rotina de skincare, que é lavar o rosto, hidratar direitinho e usar o protetor solar. E o terceiro I, que é o I de incrementação. Daí você já está fazendo o básico bem feito, você consegue incrementar colocando vitamina C, retinol, ácido glicólico, outros produtos que muita gente às vezes quer usar e não sabe. Então eu fui criando esse método justamente para facilitar. Então você identifica o seu tipo de pele, coloca o básico bem feito, que ela vai hidratar e proteger. Todo mundo tem que fazer isso todo dia. Vai gastar quantos minutos? 2 minutos no máximo. Do máximo. Ok. É. Tem gente que fala, não tenho tempo Pois para é, isso. não tem sim. É só colocar naquela hora que você tá escovando o dente, já vai lá e faz rapidinho. Já ali mesmo. Isso. E aí Vou já lavar. tá acostumado a fazer, aí você pode incrementar, que é o terceiro I. Aí, às vezes, quer colocar uma vitamina C de manhã, quer melhorar alguma manchinha que tem no rosto, coloca um clareador à noite. Então, esse é o método que eu criei, que facilita muito o entendimento da pessoa, né? Né? Aí a tua cliente, né? A tua paciente já sai inteirada, né? A tua Exatamente. seguidora também, né? Que ela Exatamente. também está no Instagram, em outras redes sociais. Isso. Eu acho que é importante a gente ter essa rotina, exatamente para entrar em rotina. Skincare é rotina. Skincare é rotina. A gente só consegue resultado com skincare no longo prazo. Que é o que as pessoas fazem, né? Elas querem usar um creme em uma semana, rejuvenesceu. A gente tem resultado no longo prazo com skincare. Então, precisa ter constância. Não é? E sempre, se puder, bem acompanhado, né? Isso. Para poder sempre avaliar como que está essa pele. Qual é a idade já recomendada para que a gente possa começar a cuidar da pele?
Pensando nessa rotina frequente mesmo, a partir dos 20, 25 anos, que é o que eu recomendo. É claro que assim, hoje tem muitos adolescentes que querem já fazer um monte de coisa, mas adolescente o que tem que fazer é lavar o rosto e hidratar no máximo. Joga uma água. E quando tá exposto ao sol, passar o protetor, Tá. né? Agora, essa rotina que incrementa coisas, coloca vitamina C, anti-idade, outros ativos, é a partir dos 20, 25 anos. Tá, então a partir dos 20. A gente, antes, né, os produtos já vinham, né? Era 25 mais. Antes disso não tinha. Não tinha. Não sei nem se tem. Não, ainda tem, não precisa, não né? precisa, é mais hidratar e lavar, né, o rosto. Já é o Que é o básico bem feito, né? Já é o básico bem feito. Mas estamos no outono, estamos saindo de uma estação onde ficamos muito tempo expostos ao sol, ao ar condicionado. Quais são os efeitos para a pele dessa transição de verão para outono e como se preparar para esse inverno que muita gente fica vermelha, né? Tem um Perfeito. vermelhidão maior. Como que devem ser esses cuidados? Perfeito. Normalmente, quando a gente está passando, né, então, do verão para o outono, a gente começa a sentir que o tempo começa a esfriar, principalmente à noite, e fica mais seco, principalmente aqui em São Paulo. Sim. Então, quanto mais a gente está no ambiente seco, mais hidratação a gente tem que ter. Então, não só hidratação da pele, mas hidratação com água mesmo, né? Tomando água, bastante água. Hidratação da pele precisa, às vezes, mudar um pouquinho. Muitas vezes, no verão, aqui no Brasil, a gente usa hidratantes mais levinhos, assim, mais, sabe, sérum, que é um hidratante bem levinho, uma textura leve. Quando a gente vai passando por outono, a maioria das pessoas, principalmente quem passou dos 40 anos, precisa usar um hidratante daí um pouco mais cremoso. Porque daí ele hidrata mais e a pele não fica tanto vermelha, ressecada, coçando ou até aparecendo dermatites. Tá. E além disso, por conta do fato de que a gente vai acabar tomando banho mais quente, a gente vai ter que ou diminuir um pouquinho essa temperatura, assim, deixar mais morninho, ou diminuir o tempo de exposição no banho, então tomar um banho mais rápido e aí hidratar mais a pele do corpo também. Passar um hidratante de corpo, justamente para a pele ir tolerando, porque é muito comum quem não hidrata a pele ficar coçando, coça o braço, coça a perna. A pessoa às vezes acha que até com dermatite é algum problema, mas é de ressecamento da pele no outono. Então esse é o principal, assim, hidratação, tanto tomando água, quanto prestando atenção na questão de hidratação por fora também com os cremes. Tá, e a gente acha esses cremes já prontos com essa indicação ou Perfeito. não? Acha sim. Acha sim? São os cremes que eu recomendo normalmente que para hidratação, inclusive do corpo, são cremes que não têm fragrância, não tem cheiro. Então, sabe aqueles cremes bem perfumadinhos que todo mundo gosta? Esses não são bons para hidratar a pele. Não são. Não são hidratantes. Esses são mais para perfume mesmo. Tá. Agora, quando você quer uma boa hidratação, é sem perfume. Então, tem vários exemplos, eu posso testar aqui. Pode. Se for o caso, por exemplo, o Cetaphil é uma das marcas que tem. La Roche-Posay é uma marca que tem. Bioderma é uma marca que tem. Até os mais simples, igual, por exemplo, Neutrogena, que é uma marca frequente. Tem hidratante tanto de rosto quanto de corpo, sem cheiro. L'Oréal tem. Um que é muito bom e que tem uma grande variabilidade hoje de hidratantes é a linha da Dove. Eles têm muitos hidratantes corporais, com pouca ou nenhuma fragrância também, que hidratam muito bem. Então, sem conflito de interesse, porque, né, nem tenho vínculo com nenhuma marca, mas Nem são nós exemplos. Né, mas e para todos os bolsos Isso, exatamente, também, né? exatamente. Acessível. E os manipulados, eles são mais certeiros? Os manipulados, eles podem ajudar também bastante. Eu gosto, só que como hoje a gente já tem uma gama desses produtos já prontos, muito bons, eu acabo optando por eles, porque eu já sei exatamente a composição que eles têm. Tá. Agora, quando não existe pronto exatamente daquela fórmula que eu quero, exemplo, eu quero para uma paciente um creme que tenha muita concentração de ureia, que é uma substância que hidrata muito para quem está com a pele muito grossa. Tá. Então, às vezes eu quero alta concentração de ureia com um pouco de ácido salicílico que ajuda a penetrar ainda mais esse ativo. Aí eu mando fazer. Porque a estabilidade dos produtos manipulados, eles são um pouquinho menor do que os que são prontos. Então, a validade é mais curta. Então, eu tendo a preferir hoje produtos já prontos. E nesse inverno,
a mulherada, principalmente, acaba saindo do chuveiro mais rápido e não se hidrata? Não se hidrata, porque todo mundo sai e já quer se vestir logo, né? Né? Pelo frio. Mas o ideal é lembrar disso, se hidratar bastante. Fazer alguma técnica de deixar o banheiro fechadinho, para Se não hidrata ficar lá frio. mesmo. Já passa lá e depois sai e põe a roupa. E os olhos funcionariam? Os olhos, você diz De banho. Ah, não, óleos é óleo de corpo, corporal. Sim, ajudam. A única questão do óleo é o seguinte, que a maioria das pessoas não sabe. O óleo, quando você passa na pele, ele mantém a hidratação que já está, porque ele não consegue penetrar tanto na pele. Então, se a sua pele já está ressecada e você ficar passando o olhinho, você só mantém ela para não desidratar mais ainda. Uhum. Mas se você precisa de hidratação, ela já está seca e você quer hidratar mais, aí tem que ser hidratante mesmo, porque ele que penetra na pele e consegue mudar como a pele tá. Tá. Então, o ideal é assim, num dia, por exemplo, você pode usar o hidratante, no outro você usa o olhinho para ir mantendo. Tá. Sabe, você pode revezar. Uhum. Não precisa também hidratar todo dia, a não ser que a pessoa tenha a pele muito, muito, muito seca. Mas pode ir revezando para facilitar também. E como saber que essa pele é muito seca? Normalmente, quando você olha para sua pele, ela tá bem mais esbranquiçada. Você passa às vezes um pouquinho a unha, se ela já fica um risco branco, ou às vezes ela tá coçando com facilidade. Também? Fica aquele aspecto meio deserto, assim, do Saara, sabe? Essa é a pele que precisa muito de hidratante mesmo. Não vai adiantar óleo. Agora, quando você olha e já tem um brilho natural da pele, não fica marcando tanto aquelas linhazinhas da pele, então ela tá bem hidratada e aí os olhinhos podem ajudar, porque dela vai mantendo a hidratação que já tá, você não vai perdendo mais. Exatamente. Agora, quando a gente está falando da nossa pele, isso é o que eu estou vendo, Sim, né? Aqui, sim. estou olhando para a palma da minha mão, né? É o que eu estou vendo. Quais camadas eu tenho internas que já podem também, quando a gente faz esses testes, eles já me dão sinais também de como está lá dentro. Sim. O que eu não estou vendo. Com certeza, porque o que a gente está vendo é só realmente a primeira camada da pele, que a gente chama de córnea, que é a parte mais externa. Córnea? A camada córnea. E aí a gente tem ainda para baixo outras camadas da pele, até chegar na camada mais profunda da pele, que é a derme. Então, conforme o tempo está passando, a gente está perdendo tanto o colágeno, elastina, ácido hialurônico que tem nessa camada mais profunda. E quando a gente faz essas análises, né, de como está a pele, a gente consegue ver como está ela como um todo e não só essa parte externa que a gente está enxergando, né? E de repente agora outono e inverno é a melhor época para se cuidar também. Com certeza. Porque não tem, né, tanta exposição a A altas luz, temperaturas e luz também, né? É, Essa luz como a nossa aqui, por exemplo, também afeta a saúde da nossa pele? Essa luz artificial é ainda bastante, assim, controverso, tanto que realmente ela afeta. O que a gente sabe é que, assim, se você ficar por muitas horas seguidas, né, exposto a uma grande fonte, por exemplo, você ficar na frente aqui da TV por um bom tempo, isso pode afetar para mancha no rosto. Então, que é a luz visível, mas não para fotoenvelhecimento. Para envelhecimento e flacidez, o que mais importa é a luz do sol mesmo. Luz artificial é mais para mancha. Tá, luz do sol. Então, filtro solar, indicação o ano todo. Com certeza, o ano todo, ainda mais no Brasil. Seria até uma coisa assim que eu poderia até tentar não indicar se a gente morasse num lugar que realmente assim é muito escuro, tem época do ano que fica escuro, assim, quase não tem luz do dia. Talvez nesses lugares realmente, mas no Brasil, que é um país tropical em sua maior parte, aí protetor solar todos os dias, toda época do ano. Qual fator? No mínimo 30. No mínimo 30. No mínimo 30. Anotem. Isso quando a pessoa não está exposta direto ao sol. Mas se você estiver na praia mesmo, por exemplo, vai ficar andando ali na praia, no sol, eu recomendo um fator maior para aumentar um pouco essa proteção. Mas você está no dia a dia, você só vai no máximo sair na rua para almoçar, para tomar um lanche, alguma coisa assim, fator 30 é suficiente, aplicando na quantidade correta. De quanto em quanto tempo? Então, no dia a dia, pelo menos de manhã e no meio do dia. Quando a pessoa está exposta ao sol, então está na praia, na piscina, fazendo atividade física ao ar livre a cada 2 horas. Daí precisa isso ser rigoroso. Perfeito. Mas isso para o dia a dia, primeiro, não é nenhuma coisa viável. E segundo, que não tem necessidade mesmo. Tá. Aplicando no meio do dia já está suficiente. Sem desespero. Sem desespero. E o filtro com cor?
Filtro com cor, excelente. O filtro com cor, a diferença é que ele tem um pigmento que dá essa corzinha de base. Então, além dele proteger contra a radiação ultravioleta, ele também protege contra a luz visível, que é essa luz que a gente falou, né? A luz do sol, a luz artificial. Essa luz visível é a que provoca mais manchas. Então, quando a gente está pensando em proteger contra a radiação ultravioleta e proteger contra a luz visível para mancha, o protetor com cor é excelente, porque ele junta essas duas coisas. Se trabalha direto no computador, então a recomendação é com cor. Isso, exatamente. Maravilhoso. Perfeito. Olha que é uma indicação importante. Sim. Fator 30. É isso, pelo menos. Já que estamos falando das manchas, vamos falar dos melasmas. Quais as principais causas dos melasmas? Tão comuns. Muito. Não é? Eu acho que existe uma idade que as manchas começam a surgir com mais frequência? Sim. Normalmente, o melasma é muito mais comum em mulheres e normalmente começa ou no final da adolescência, mas mais em mulheres, assim, entre 20 a 40 anos de idade. Isso porque, assim, ele tem uma tendência genética, mas ele tem como um dos fatores principais que desencadeiam a parte hormonal. Então, muitas vezes a mulher ou ela fica grávida, ou ela toma anticoncepcional, ou às vezes ela se expõe muito ao sol e ela já tem essa predisposição, e aí é o gatilho inicial para aparecer as manchas. Por isso que é muito mais comum nessa idade, né? Quando as mulheres ou engravidam, ou estão tomando anticoncepcional, se expõem um pouquinho mais ao sol, já tem esse acúmulo da exposição solar, né, por mais tempo, e aí começam a aparecer aquelas manchas acastanhadas. É muito mais comum de dar no rosto, principalmente aqui na bochecha, na testa e às vezes aqui no buço, que é um dos lugares que elas mais odeiam, porque parece estar com um bigode aqui de mancha, né? Então, essas são as áreas mais comuns e a idade mais comum também. Aí a gente acaba falando de saúde hormonal, né? Com certeza. Cada mulher tem a sua história, tem os seus hormônios. Sim. E cada fase da vida vai ser levada em conta também. Quando ela se aproxima da menopausa, tende a diminuir ou aumentar? O melasma? O melasma. Quando ela se aproxima da menopausa, pela queda hormonal que vai acontecendo. Então, assim, para quem não sabe, a menopausa, quando a gente está chegando lá, o ovário, ele para de produzir estrogênio e progesterona. E estrogênio é um dos principais causadores da mancha, né, ficar persistente. Como o estrogênio cai, a tendência é do melasma melhorar. Né, conforme a gente vai chegando na menopausa e passa da menopausa também. Talvez seja a única coisa positiva da menopausa, que vai melhorando as manchinhas. O único problema também da menopausa é que, assim, a pele, ela tende a recuperar um pouco mais lentamente. Então, às vezes, a pessoa toma sol, às vezes até sem querer, assim, foi passear e tomar um pouco mais de sol, mesmo de protetor. Como a pele ela recupera mais lentamente, às vezes o melasma, ele pode, às vezes, até piorar um pouco, porque ele demora para recuperar a pele, assim, por conta da menopausa. Mas pela questão hormonal, o melasma tende a melhorar. Já entendemos. Acho que estrogênio é um tema que merece um programa inteiro, né? Total. Porque ele traz muitas questões na saúde, principalmente feminina. Total. Não é? Tá, falamos de melasma, que é um fator importante, falamos dos hormônios, que é um fator importante. Quando a gente fala de hipohipertiroidismo, essas questões também tendem a aumentar o melasma? O melasma em si não tem relação com a tireoide, não. Tinha uma pergunta aqui a respeito. Ah, excelente. Não, então, com a tireoide, o melasma em si, ele não tem relação. O que vai ter relação com a tireoide é principalmente a hidratação da pele, aquele viço da pele. Então, normalmente, quando a tireoide não está funcionando bem, a pele fica mais opaca, perde um pouco a densidade, aquele brilho. O cabelo pode cair, perder densidade de cabelo também, as unhas ficarem fracas, quebradiças. Então, são mais esses sintomas que aparecem. São sinais do corpo de que tem que ser, é uma área que tem que ser investigar. Vista. Isso. Muito bem. Eu li recentemente, não sei se foi uma pesquisa, que nós temos 2 fases importantes na vida de envelhecimento. Né? Se eu não me engano, 40 e 60. Isso. Tá. Pensando nisso, tratamentos anti-envelhecimento. A partir de quando a gente olha mesmo para o anti-envelhecimento e quais os tratamentos eficientes? Aí pode ser com o uso da tecnologia ou com
o atendimento clínico mesmo? Perfeito. Quando a gente está pensando em anti-envelhecimento, hoje em dia a gente já sabe por meio de estudos que desde os 25 anos de idade a gente está perdendo colágeno todo dia. Então, a gente atinge o nosso pico aos 25, a partir daí estima-se que 1% ao ano é perdido de colágeno. Tá. Só que daí, quando a gente chega lá pós-menopausa, nos primeiros 5 anos, a gente perde 30% do nosso colágeno, então acelera muito mais. Então, hoje, quanto antes a gente for começando esses tratamentos que existem para a gente estimular colágeno e dar densidade da pele, a gente sabe que a gente tem melhores resultados para fazer esse estoque de colágeno que a gente fala, né? Um banco de colágeno, para quando você chegar nessa fase perto da menopausa, você estar melhor com estoque ainda, porque você vai perder muito, né? Vai ser no ladeira abaixo. Tá, na menopausa não retém esse colesterol. Retém, exatamente. É natural, é para todos. Isso. Então, o que a gente quer? Quando a gente está estimulando colágeno, existem hoje tecnologias de ponta e existem tratamentos injetáveis. Tá. Então, das tecnologias, hoje tem laser de atuação de estímulo de colágeno profundo. Eu gosto muito de citar um laser que é famoso, que se chama Fotona, que eu até utilizo na minha rotina. Existem outras máquinas chamadas ultrassom microfocado, radiofrequência, são todas que vão atuar de formas diferentes uma da outra, com foco de deixar a pele firme. Então, quando a gente quer deixar isso aqui mais firme, a gente usa as tecnologias. E existem também os tratamentos injetáveis, que todo mundo conhece, né? Botox, preenchimento com ácido hialurônico, e tem também os bioestimuladores de colágeno, são todas substâncias que têm nome difícil, né, que a indústria foi inventando, mas são substâncias que a gente pode aplicar na pele, os bioestimuladores, por exemplo, a gente pode aplicar na pele, eles vão agir na nossa pele e vão fazer a sua pele produzir mais colágeno. Então, eles não são colágenos injetados, né? Eles são substâncias que fazem com que a sua pele produza mais colágeno e fique mais firme, mais densa. O próprio organismo vai produzir esse colágeno. Exatamente. Mas ele é estimulado para tal. E ele é estimulado para tal. E é até por isso que é importante, pensando na saúde da pessoa como um todo, que ela esteja bem e saudável para ela responder bem aos tratamentos. Também, né? né? Porque daí ela responde melhor e a densidade da pele fica melhor. Então, hoje a gente decide quais procedimentos são bons dependendo de cada pessoa, né? Como que é o rosto dela, se a pele já está muito fina, se a pele está densa, se ela já fez tratamento antes ou não. Enfim, a gente decide baseado nisso para ir prevenindo. Sim. E todo ano a pessoa pode fazer, a partir dos 25 a 30 anos, tratamentos para ir mantendo e deixando a qualidade da pele o melhor possível. Ela já vai sendo estimulada desde os 25 anos. Isso. Então, quem é mais novinha já pode tirar Isso. proveito disso para, ao longo da vida, ter sempre essa reserva. Isso, exatamente. Aí tem aquela questão, e os orais, né? Existem alguns tipos de colágeno, é isso? E a gente precisa de uma recomendação para saber se deve tomar e qual tomar. Perfeito. Essa é uma dúvida frequente e é polêmica justamente porque... Se é polêmica, a gente pergunta. Todo mundo adora. Porque, assim, tem estudos científicos que comprovam benefício mesmo do colágeno de tomar, só que eles comprovam benefício de hidratação da pele, e muitos desses estudos acabam sendo patrocinados pelos próprios laboratórios que produzem, tá? Então, isso já é uma coisa importante para a pessoa saber. Mas, de qualquer forma, eu recomendo o quê? Que quem passou, principalmente as mulheres, que passaram dos 40 anos, vale a pena tomar o colágeno, principalmente quando ela já faz a lição de casa anterior, que é o quê? Já está comendo bem, com bastante proteína na dieta, já está comendo mais equilibrado, porque isso vai fazer muita diferença para a pele mais firme. Ela já faz a rotina de skincare dela adequadamente, já cuida bem no dia a dia, então tomar o colágeno vai ser um passo a mais que pode ajudar tanto a manter a hidratação da pele, quanto a também possivelmente responder melhor aos tratamentos estéticos que ela vier a fazer em algum momento da vida dela. E aí, qual colágeno tomar? Então, assim, existem hoje vários tipos de colágeno, e aí sempre eu recomendo que a pessoa tome 2 tipos específicos, ou um ou outro. Tá. Um se chama Verisol, que é famoso.
Tá. O Verisol, a dose diária para ser tomado seria 2,5 gramas, 2,5 gramas por dia. E existe outro tipo de colágeno, que é o Peptan, ou Peptan. E aí é 10 gramas por dia. Então, tanto faz se é um ou outro. Hoje tem várias marcas. Eu sempre falo assim, que a pessoa pega a caixinha do colágeno e ela vai procurar ali se está escrito Verisol, está escrito, ou Peptan. Tá. Daí ela olha no rótulo, se está escrito assim, tem 2,5 gramas na dose diária. Aí tá excelente, aquele produto tá bom. Tá. Né? Porque muitos estão escritos assim, tem Verisol, mas daí tem 1 grama só, não adianta. Vai ter que tomar muito mais. Exatamente. Não vai fazer o efeito. Não vai fazer o efeito. Interessantíssimo isso, né? Sim. Porque muita gente vai na farmácia, compra e toma. Toma qualquer um, né? Se for para tomar, vamos tomar já o certo, então. Já que vai gastar, gasta direito. Exatamente. Não e é? faz a lição de casa, que é o que eu tô falando, né? Cuida da saúde, alimentação e a rotina de skincare, tá? Uma boa saúde dermatológica, uma boa saúde física. Exatamente. Porque a gente é um só, né? Então, quando a saúde tá boa, a pele também reflete isso. Mesmo porque a gente passa por várias fases da vida, por várias questões durante a vida, e a gente sabe que tem aí uma onda de estresse correndo. Nossa. Isso afeta a pele? Muito, 100%. Então, o estresse, até para todo mundo saber, ele piora muitas coisas, até coisas que as pessoas nem sabem. Por exemplo, a gente estava citando melasma. Sim. O melasma, ele é afetado muito pelo estresse. Então, muitas mulheres, às vezes, não conseguem melhorar as manchas do rosto por conta do estresse. Mas ele também piora rosácea, que é outro problema de pele, dermatites, queda de cabelo, psoríase, que é outra doença, né? Dermatites no geral. Então, tem várias doenças de pele que pioram e se manifestam por causa do estresse. Uma delas comum, inclusive em época agora que começa o outono, é a caspa, que é a dermatite seborreica. Que é uma dermatite. Que é uma dermatite. Muita gente piora por conta do estresse, mas também por conta da água quente. A água quente desencadeia a descamação, tanto em homens quanto mulheres. E muitas vezes a pessoa fala, mas eu nem tô tomando banho tão quente, mas tá muito estressado, tá naquela rotina e tal. Então, isso também piora bastante. Quando você falou em coceiras no corpo, coceiras na cabeça, né? Sim. Muito constante, você lavou a cabeça, você fez tudo direitinho, a higiene e tal, e aquela cabeça continua coçando, pode ser um fator de estresse? Pode, com certeza, pode estar muito influenciado pelo estresse. Por isso, temos que sempre procurar, né, auxílio, né? Isso, porque notou que tá tendo alguma coisa, é bom procurar já o dermatologista. Né? Se o corpo tá dando um sinal, pode ser uma coceira né? Aqui na mão. Vai lá e procura, porque tem um fator a ser olhado, né? Com certeza. Quando a gente fala a gente tá falando do envelhecimento, né? A gente vai e vem nos assuntos, porque eles estão todos correlacionados. Quando a gente fala dos fatores de envelhecimento, a flacidez faz parte. Com certeza. Quando a gente perde colágeno, ela é causada pela perda de colágeno? Isso mesmo. Então, a gente estava comentando das camadas da pele, né? Sim. Então, a gente tem a camada mais profunda da pele que chama derme, que é onde tem colágeno. Então, quando a gente perde colágeno ali, que causa flacidez. E a flacidez é manifestada por craquelados, rugas, né? Sensação de que a pele tá mole, que começou a ficar mais molinha, aparecimento de sulcos, ou até aparecimento de molinho aqui na região do pescoço. Isso é a flacidez, como ela se manifesta, mas é a perda de colágeno. É a perda de colágeno e ele é estimulado das formas, como você disse. Isso, com procedimentos estéticos. E existem outras formas de tratar a flacidez? Olha, além da cirurgia plástica? Então, assim, para a gente conseguir melhorar a flacidez, eu sempre falo que é uma soma de coisas, né? Então, por isso que quem vai lá na minha clínica, por exemplo, a gente monta sempre o plano de beleza para aquela pessoa, direcionada com todas essas orientações. Perfeito. Então, é uma soma de 4 coisas, 4 pilares do plano de beleza, que individualmente a gente indica para conseguir combater essa flacidez. O primeiro pilar são os hábitos de vida da pessoa. Então, os hábitos de vida que inclui, que a gente já falou, skincare, mas inclui também a alimentação,
Atividade física. Então, hoje tem comprovação científica de que a atividade física de força, de resistência, melhora a flacidez da pele. Melhora, então, a pele em si, fazer atividade física de força. E, além disso, cuidar do sono. Quem dorme mal vai ter mais flacidez ainda. Então, quem dorme bem consegue melhorar isso. E, é claro, né, assim, não fumar, porque... Infelizmente, assim, quem fuma mesmo que só um pouquinho, a flacidez está ali presente rapidinho, A né? pele é muito afetada, né? Isso. O segundo pilar é associar na rotina de cuidados, o segundo pilar do plano de beleza, é associar nessa rotina de cuidados ativos que vão ajudar na flacidez. Então, os principais que ajudam, que as pessoas adoram saber, quais são os principais produtos que ajudam na flacidez da pele. É principalmente do grupo dos retinoides, que a gente fala, né? Que é retinol, retinal, ácido retinóico. São todos ativos de skincare que a gente usa na rotina, né, do rosto. Só que, como eles podem irritar muito a pele com facilidade, a gente não recomenda ficar usando assim sem orientação nenhuma. Então, quer usar, por exemplo, um retinol... Comece com um produto que seja bem leve, na concentração de 0,1%. E aí você começa a usar só à noite, uma vez na semana. E aí vai aumentando a frequência de uso conforme a tolerância. O terceiro pilar do plano de beleza para combater essa flacidez é, se necessário, suplementar. Igual a gente está falando, vai tomar colágeno. Ou, por exemplo, a gente faz os exames de sangue da pessoa e vê que a vitamina D está baixa, o ferro está péssimo, está muito baixo, vitamina B12. Todas essas vitaminas e minerais interferem diretamente na pele. Então, às vezes, a gente precisa suplementar. E a quarta coisa que funciona efetivamente, porque dela vai atuar mais profundo, que são os procedimentos estéticos. Sim. São eles que vão conseguir atuar profundo, porque assim, o creme, ele acaba ficando na parte superficial. Os procedimentos que atuam na parte profunda. Então, tanto as tecnologias que eu citei, quanto os bioestimuladores vão atuar nessa profundidade para conseguir combater a flacidez. Agora, supondo que a pessoa nunca cuidou, nunca fez nada e já sente muita flacidez, aquela sensação de que realmente está muita sobra de pele. Aí a gente associa a cirurgia plástica para remover o excesso de pele. Né? Existem muitos casos, né? Principalmente quem faz uma cirurgia bariátrica, Sim, passa exatamente. por uma outra cirurgia para tirar o excesso de pele. Isso mesmo. Não é? Tem uma pergunta, se o Ultraformer é eficaz para flacidez no pescoço. Como que a gente cuida do pescoço? E eu já te pergunto como se cuida das mãos. Dizem que são duas áreas do corpo que não nega a idade, É verdade, né? Pescoço e mãos. Como que o Ultraformer, ele é eficaz? Perfeito. Né? Ou existe um outro equipamento também, uma outra forma que vocês atuam ali no dia a dia? Perfeito. Porque tem que ser na camada interna. Certa, isso, exatamente. Então, o Ultraformer, o que que ele é? Ele é um ultrassom microfocado. Então, ele é um tratamento eficaz para tratar a região, sim, da papada e do pescoço. Lá na minha clínica, a gente utilizava o Ultraformer e a gente substituiu depois por um que chama Liftera. O Liftera, ele também é famoso, o Ultraformer também, mas a gente substituiu porque a gente viu mais resultado ainda com o Liftera. Mas todos são ultrassom microfocado e todo ultrassom microfocado ajuda, sim, no tratamento da papada do pescoço. E como que ele atua? Como a gente tem aqui nessa região a pele, embaixo da pele a gordura e embaixo o músculo, quando a gente quer focar na pele e na gordura, o ultrassom microfocado ele é excelente, porque ele vai fazer disparinhos, que daí não tem agulha, não injeta nada, mas ele vai atuar nessas duas camadas, gordura e pele, para tanto deixar a pele mais firme, quanto diminuir, às vezes, a gordurinha que a pessoa tiver. Então, ele é um tratamento eficaz para essa região. Respondido, então, né? É. E é bom saber disso. Sim, sim, né? com certeza. Porque muita gente passa por isso, né? Me cuidei a vida toda, mas esqueci do pescoço. Nossa, é comum, né? Deve chegar às até vezes você a um pessoa monte. até de uso de protetor, a pessoa passa no rosto, mas não passa aqui. E aí aqui ela esquece totalmente, então aqui fica muito mais envelhecido que o rosto. O colo, Também né, tira acaba colo ficando também. marcado, né? A gente não passa, não tem o hábito Não tem de o passar um filtro solar no colo e sai com o decote. Exatamente. E tá aí sendo exposto ao sol também. Isso é muito natural. Falando dos tratamentos mais comuns e que eu acho que geram muitas dúvidas também. O Botox, por exemplo, ele é o queridinho, Ele é o das queridinho. mulheres. Continua sendo, né? Continua até hoje. Tá. Qual a frequência do uso do Botox?
quem é recomendado o Botox? Eu vejo muitas jovens já utilizando. Por que utilizar tão jovem, se é recomendado ou não? E escolher direito, né? O profissional que vai fazer esse tratamento, porque a gente já viu muita coisa ruim. Com certeza. Qual que é a questão da toxina botulínica? Ele é um tratamento, que é o Botox, né? Ele ficou muito popular e muita gente acha que ele é um procedimento simples e que serve apenas para tratar a ruga. E não é uma verdade. Ele é um excelente procedimento quando ele for muito bem indicado e executado. E o que a gente quer hoje com o Botox? Qual que é a ação que a gente quer? Claro, a gente quer melhorar essas rugas de expressão? Sim. Mas a gente não quer só isso. A gente quer a ação dele plena, que é prevenir o envelhecimento do rosto. E como que ele vai ajudar a fazer isso? Ele vai ajudar tirando a força dos músculos que puxa todo o rosto, incluindo a bochecha, para baixo. A gente tem hoje musculatura, a gente sabe, né, que tem musculaturas que ficam aqui no pescoço, outras regiões aqui de cima, que puxam todo o rosto para baixo quando a gente está conversando, sorrindo, tudo. Então, eles vão puxando. Se a gente usa o Botox com essa ação de tirar a força desses músculos que puxam para baixo, a gente não só está usando ele para tratar ruga, mas para prevenir o envelhecimento. Então, a gente consegue melhorar o contorno do rosto da pessoa, melhorar aquele gordinho que vai ficando aqui, né, de queda. Então, a gente consegue ter essa ação. Só que esse tipo de aplicação, ele é muito realmente diferenciado e por isso a importância de escolher o profissional adequado para fazer esse tipo de aplicação. Então, sabendo disso, a gente usa ele preventivo no envelhecimento. Então, normalmente, é a partir dos 25, 30 anos que a gente começa a aplicar. É claro que tem casos que não vai precisar ainda nessa idade e tem casos, às vezes, que precisam um pouquinho mais cedo até. É muito variável. Mas quando a pessoa começa a ter sinais de que está ficando umas ruguinhas craqueladinhas, já tem a indicação, sim, de começar a aplicar. Olhou para a testa, presta atenção em como que está, como que é a fisionomia da pessoa, como se ela está mudando ou não. Perfeito, perfeito. E aí a gente recomenda a aplicação entre 2 vezes por ano, até no máximo 3 vezes por ano. Tá, e ela pode ser aplicada no rosto todo? Pode. Ou, por exemplo, no olho é um outro produto, na boca é um outro produto? A gente pode aplicar para essa ruguinha aqui, ó, de bravo, né, que a gente tem, da testa. A gente pode aplicar aqui na lateral dos olhos, e essa lateral dos olhos ajuda até a dar uma abertura do olhar melhor. O que não pode ser aplicado Botox é descendo muito para cá. Muita gente, às vezes, se incomoda com ruguinhas aqui embaixo, e aí aqui a gente não aplica a toxina botulínica. Aqui precisa ser aquelas tecnologias que a gente estava comentando. Tá. Além disso, a gente aplica a toxina botulínica nessa região aqui que eu falei, para tirar a força do músculo que puxa para baixo. Pode ser aplicado no queixo, que algumas pessoas contraem muito essa região. No pescoço, pode ajudar também. E esses são os principais, né? Pensando nesse envelhecimento. Recado dado, né? Porque eu acho que muita gente acaba até usando de forma até descontrolada. Quando usa descontrolado, muda a expressão? Com certeza. O problema é que é isso. A pessoa, às vezes, faz de um jeito que ela quer que ela fique congelada. Sem movimento. Sem expressão. Sem expressão. Aí, além de ficar com aparência, né, deselegante, ficar meio estranho, né? Você vê aquela pessoa congelada, que não movimenta nada, é estranho. Só que, além disso, ela pode estar prejudicando o envelhecimento dela. Porque a gente, lembra que eu falei? A gente tira a força dos músculos que puxam para baixo, mas a gente deixa os músculos que puxam para cima fortes. Se a gente aplica de qualquer jeito e paralisa tudo, a gente não tá deixando esses músculos que puxam para cima fortes. Então, isso é uma coisa ruim. Entendi. Tô vendo teu nariz tão certinho, bonitinho, né? Aí, outro dia eu acabei lendo em algum lugar também que muita gente tem feito procedimentos estéticos para o nariz. Isso, existe mesmo. Em vez de ir para cirurgia. Isso. Então, existem alguns casos selecionados que dá para fazer o ácido hialurônico, daí já é outro procedimento, que é o preenchimento no nariz, chamado rinomodelação. Então, a gente usa o ácido hialurônico. E quais são esses casos que dá certo? Quando a pessoa, ela tem aquele ossinho aqui, e ela quer deixar um pouquinho mais retificado aqui. Então, a gente consegue colocar o ácido hialurônico. Aqui na parte de cima. Aqui na parte de cima. E quando a pessoa tem a pontinha mais caidinha assim, a gente consegue dar uma empinadinha no nariz também, com o ácido hialurônico. Aí tem que ser feito a cada
A cada Normalmente período? a cada 8 meses até um ano repetir. Mas vale a pena, melhor do que entrar na faca. Com Né, certeza. meninas? E o ácido hialurônico, tão falado, tão utilizado, e tão, vou usar o termo, tá? E tão demonizado Verdade. por Coitado, né? muitos, não é? Vamos esclarecer o que é, quando utilizar e como utilizar, pelo amor de Deus. O ácido hialurônico, então, ele é um gel, né? Então, Ah, é um ele é gel. um gel, ele não é um líquido. E ele tem várias densidades. Ele tem desde o mais fininho, que serve mais para hidratação da pele, até o mais espesso, que ajuda a projetar e volumizar áreas. Então, a gente escolhe qual é o gel de ácido hialurônico que a gente quer para cada caso. Então, já começa por aí. Só que daí, o que que aconteceu? Ele é um tratamento excelente, eu adoro, porque ele é muito importante para a gente conseguir reestruturar áreas, que a pessoa, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a gordurinha, ela vai descendo assim, ó. Então, quando a gente quer reestruturar, ele é essencial, ele é insubstituível para isso. Então, ele é muito bom. Áreas que a gente quer projetar, às vezes projetar um pouquinho o queixo, ou dar um leve volumização no lábio, por exemplo, ele é importante. É com ácido. É com ácido hialurônico. Só que o que que aconteceu, principalmente na época da pandemia, um pouco antes ali, começou a ter um boom do negócio chamado harmonização facial, que eles utilizavam grandes quantidades do ácido hialurônico como um tratamento único para padronizar o rosto das pessoas. Então, todo mundo queria ter essa região projetada, essa região bem definida e mais alargada, o queixo mais projetado, um lábio mais volumoso, o nariz mais empinado, e foi todo mundo ficando com a mesma cara por conta dessa história de harmonização facial mal indicada, utilizando muita quantidade de ácido hialurônico. E aí, por isso que acabou que muita gente ficou com medo de fazer ácido hialurônico e pensou, não vou fazer porque eu vou ficar igual. Mas não é. É exatamente usar cada instrumento que a gente tem, então usar o preenchimento da forma correta, na quantidade correta, para a gente conseguir sustentar o rosto sem ficar padronizando ninguém. O né? problema, então, está na quantidade. Quantidade e a técnica, né? E a técnica utilizada. Exatamente. É. E a gente percebe que muitas celebridades, por exemplo, apareciam de um jeito, um mês depois já estavam de outro jeito. Era uma reintrodução de ácido hialurônico? Com certeza, porque é ele que mais dá diferença imediata. Por isso que as pessoas gostam muito dele. Porque ele é o único tratamento que você fez e já viu diferença na hora. É na hora. É instantâneo. Então, por isso que muita gente, ao invés de tratar a flacidez do rosto, fazendo esses procedimentos que são os corretos de estimular colágeno, só que eles demoram para ver resultado, a pessoa já quer ver resultado imediato. Todo mundo é assim, né? Imediatista hoje, tudo para ontem. Hoje é. Então, se a gente enche de ácido hialurônico, imagina um balão, que ele tá flácido. Se a gente enche ele, a gente consegue ver melhora realmente na flacidez, só que às custas de colocar volume na pessoa. E não é isso que a gente quer. Ela fica inchada. Ela fica inchada. Então, por isso que as pessoas estão ficando cada vez mais estranhas. E hoje, muitos famosos estão fazendo o efeito contrário, né? Exato. Eles estão tirando esses excessos que eles fizeram. E graças a Deus, né? E voltando aos procedimentos, trazendo naturalidade. E é possível tirar de uma forma prática? Ou é mais sofrível? É sofrível, por isso que todo mundo acha que também é facinho. Ah, não, existe uma substância que degrada o ácido hialurônico. Existe, mas muita gente pode ter alergia a essa substância e tem que ser feitas inúmeras sessões para conseguir ir removendo o ácido hialurônico dependendo da quantidade que a pessoa tem. Ele aparece de uma vez o efeito, mas para tirar então mais demorado. E é dolorido. E além disso, normalmente ele se decompõe no corpo? Isso, o ácido hialurônico ele vai se decompondo com os anos. Com os anos? Com os anos, Ele Dura não bem, sai então. super rápido, Apesar da gente falar que o efeito do preenchimento dura em torno de 1 ano, hoje a gente sabe que o ácido hialurônico ele fica mais tempo que isso. Então, às vezes, você colocou, por exemplo, aqui nessa região. Você pode fazer, às vezes, uma ressonância magnética daqui 3 anos e ainda pode ter resquício daquele ácido hialurônico. Então, ele vai sendo degradado muito lentamente ao longo dos anos. Mas ele vai sendo degradado. E esse ácido é natural no nosso corpo também? A gente tem ácido hialurônico no nosso corpo inteiro. Tá. Tudo. A gente tem até no olho, na pele, em todas as regiões. Tá, é importante também saber. Sim. Nossa, é sério isso, né? Com certeza. E é importante a gente saber de tudo isso também, porque muitas vezes chega-se numa clínica,
e já entra, já faz um orçamento e já sai recalchutada. Só que a felicidade, ela não está ali. Exatamente. Né? Aí afeta a autoestima. Quando a gente vai fazer um tratamento estético, né? E a gente busca um dermato de preferência para isso, e a gente sabe que hoje tem muitos profissionais fazendo, é sempre, na maioria das vezes, para ficar mais bonita ou mais bonito, porque homens também têm buscado bastante, né? E elevar a autoestima. Você acredita que vivemos esse momento no Brasil, principalmente, São Paulo, então, onde a gente está aí em qualquer lugar, com o Instagram aberto, todo mundo se comparando, meninas de 15 anos, não só competindo entre elas, mas buscando um tratamento, apesar que são as melhores para fazer vídeo de skincare, né? Pois é verdade. Isso é uma questão que ali, no bate-papo com o teu paciente, é levado muito em conta, né? Essas perguntas... Por que você quer fazer isso, né? Perfeito, com certeza. Assim, hoje, por conta até das redes sociais, o boom de cuidados com a pele, procedimento estético aqui no Brasil, o Brasil é um dos países que mais consome procedimentos estéticos, né? No mundo todo, a gente inclusive é referência mundial nisso. Sim. Inclusive, a gente acaba tendo muita experiência em congressos internacionais, nós brasileiros, que somos referências às vezes para dar aulas para os outros médicos, justamente porque aqui a gente faz muito. Sim. Só que quando a gente vai abordar isso dentro do consultório, a minha rotina é sempre trazer isso à tona também para as pacientes. E é por isso que eu trago a história do plano de beleza. Porque não adianta, ela não pode ter como motivação única, exclusiva, essa vaidade excessiva de que quero tirar todas as rugas que eu tenho e tal, porque isso não vai trazer o que você falou, felicidade para ela. O que a gente vai fazer é abordar ela de uma forma integral, entender quais são as motivações que ela tem para estar fazendo, inclusive, aquele acompanhamento e tratamento, para a gente juntas conseguir chegar no melhor para ela. Então, sempre essa conversa, quando, né, lá na minha clínica, comigo, ela nunca vai ser voltada para, doutora, eu vim aqui para fazer um botox. Ah, então senta aí, eu já faço. De jeito nenhum. Né? Então, a gente vai avaliar, vai entender se realmente tem indicação, vai fazer todo esse planejamento para chegar na expectativa que ela quer e aí sim começar os procedimentos. Né? E mesmo porque nós não somos só o rosto, né? Nós somos o corpo todo. Isso. Aí, eu acho que chegamos a um momento também onde precisamos sempre lembrar as pessoas que dermatologista cuida da saúde no todo. Isso. Não é? Cuida do teu corpo todo e não apenas qualquer questão de saúde é buscar um dermatologista e não só para procedimentos. Isso eles mesmo. fazem parte, eles se agregam, né? Mas é nesse olhar que a gente fica atento se existe uma mancha que eu não observei. Olha, você sabe que não é raro pacientes me buscarem no consultório pensando em algo estético e elas vêm, eu vim porque eu quero melhorar a minha flacidez e tal. E aí lá a gente sempre vai examinar a pessoa inteira. Sim. Então a gente vai olhar as pintas e tudo. E não é raro eu achar câncer de pele nessas pessoas que foram em busca de algo estético. Então, assim, a gente ajuda as pessoas de maneira como um todo, pensando sempre na saúde delas. Porque Então, não isso dá é muito sinal, importante. né? Não dá sinal. Né? Geralmente é uma pintinha que a pessoa acha que é comum, que ela sempre teve, que tá tudo bem. E aí, quando a gente vai ver, já é um câncer de pele. É ali que desenvolveu o que não deveria. Isso, exatamente. Não é? Eu acho que acaba sendo um alerta, né? Eu acho que é uma rotina também ir ao dermatologista para que possa nos analisar por Isso. inteiro. Isso, exatamente. E assim, para quem não quer fazer procedimento estético, falar, não, isso não é para mim, não quero, excelente. Mas tem que ir uma vez todo ano para fazer esse check-up da pele como um todo. Inclusive dos cabelos, porque os cabelos, assim, a gente pode ter pinta no couro cabeludo também, e o cabelo, ele também pode ir mudando, e a pessoa às vezes começa a ter algum tipo de alopécia, que é aquelas doenças que vão diminuindo o cabelo, e às vezes se a gente pega precocemente, principalmente nas mulheres, a gente já consegue tratar e prevenir dela não perder o cabelo ao longo dos anos. Então eu costumo sempre falar, olha, você que já notou que sua mãe, a sua avó tem pouquíssimo cabelo, que o couro cabeludo tá bem ralinho, dá pra ver. Então, é bom você checar se você já não tem também algum problema, para você chegar lá na frente e você ainda ter bastante cabelo também. Porque pode. Exatamente. E é muito saudável isso, né? Estamos vivendo mais
que vamos viver com mais cabelo, exatamente. com as unhas perfeitas. E as unhas também, né? Quando a gente vai na dermato, tem que ir sem esmalte? Sem esmalte, no de pezinho preferência. também, tá, gente? Porque eles são assim, eles amam um fungo. Exatamente. Unha é muito importante porque a gente consegue ver pela unha a saúde geral da pessoa também. Uhum. Inclusive na unha também pode ter alterações de tipo câncer, aparece Na unha? manchinha, isso. Ah. E é muito comum em pessoas orientais e negras, tá? Ter câncer na unha. Então a gente tem que olhar. E além disso, o fungo. O fungo é muito comum, pode dar na mão também, na unha da mão. Sim. E na unha do pé é mais frequente ainda, né? Então a gente tem que olhar para já tratar. Com certeza tem doenças que você nem imagina. Ixi, tem muitas. Né? A gente nem imagina que exista e muito menos o nome. Não é? Tanta coisa importante. Você falou da etnia e isso é importante, né? Sim. Eu sempre ouvi falar que o laser, por exemplo, não pode ser utilizado em pele negra. Né? Agora, quando a gente fala em etnia, tem muita diferença de tratamentos quando a gente olha para os negros, para os asiáticos, para os do Oriente Médio, de Tem. outros países diferentes. Tem Os a nossos grande- produtos já são diferentes, né? São, exatamente. A grande questão com relação a tanto negros quanto leste asiáticos, né, principalmente, é que eles têm a pele com mais pigmento. Então, quanto mais pigmento de melanina tem, maior a chance de ela manchar facilmente. É mesmo. Então, assim, quem tem muita melanina, o fato, às vezes, dela ter uma queimadura e ela depositar mais melanina ainda ali é maior. Então, se ela faz um procedimento estético, por exemplo, um laser, que não estava indicada para o tipo de pele dela, e inflama mais, ela vai ficar com mais manchas. Então, por isso que sim, quem é oriental e os negros tem sim tratamentos mais direcionados para esse tipo de pele, que diminuem esse risco e aumentam o resultado para eles também. Ouviram? Eu sempre tinha ouvido falar isso em relação aos lasers De de depilação. Isso, é. É Né? que cada vez mais as máquinas estão modernizando, isso é excelente. Né? Então, a gente traz lá na clínica, por exemplo, algumas opções de tecnologias que dá para fazer tranquilamente nos orientais. Como eu sou descendente de japonês, eu sou misturada, né? Então, tenho muitas pacientes orientais, porque a gente tem muito know-how com isso também. Então, a gente tem tecnologias voltadas para esse público também, que são muito confiáveis e também que servem para quem é negro. Então, dá para dar bastante resultado. Cuidado com a boca. Você ia tomar uma aguinha? Pode Não, tomar? não, pode. Né? Os cuidados com a boca, né? Com os lábios, na verdade. Não é com a boca, com os lábios. Existem cuidados específicos? Existem. Então, a primeira coisa é hidratar todos os dias os lábios. Hidratante labial, ele pode ser tanto aquele em bastão, quanto também uns em creme, que você pode até passar com o dedo sem problema. Só que eu não recomendo muito manteiga de cacau, porque a manteiga de cacau em si, apesar dela dar uma sensação na hora de hidratação, ela não hidrata tanto de penetrar na pele ali do lábio e conseguir dar um turgor melhor. Né? Mas não tem problema caso você só tenha manteiga de cacau, não é nada contra. Né? Já tira aquele ressecado. Mas o ideal é que seja um hidratante labial específico para lábio, para passar todos os dias. E aí, eu também recomendo, para as pessoas que vão se expor ao sol diretamente, utilizar protetor labial. Por quê? Um dos locais, principalmente em homens, que as pessoas mais têm câncer de pele no rosto é no lábio inferior. Pelo sol que acumula, né, de tanto que a pessoa ficou no sol, aqui é onde pega mais sol na pessoa. Se ela não protege, ao longo dos anos ela vai juntando esse dano acumulado e pode desenvolver câncer de pele no lábio. Então precisa passar. Mulheres são mais protegidas justamente porque elas costumam usar batom e o batom, querendo ou não, acaba protegendo. É um protetor, É um protetor. Né? Muitas marcas físico. têm o protetor também, Exatamente. Né? O protetor com cor não, o batom que tem corzinha, ele faz uma barreira física, então acaba ajudando já tá protegendo. Só que homem não usa batom. Então, e ele já tem preconceito, né, de ficar passando coisa. Então, normalmente, eles que mais têm câncer de pele. Entendi. Mas, outra coisa que eu recomendo também, para quem tem aquelas pelinhas que fica puxando assim, esfoliar o lábio todos os dias. E aí, eu trago uma dica, porque assim, existe produtinho de esfoliação de lábio, mas o que eu gosto de usar. Eu compro uma escova de dente infantil, bem macia, e deixo lá, e aí você pega aquela escova, umedece, depois você escovou o dente, você passa a escova de dente no lábio. Você passa no lábio. Essa escova específica é só pra isso. E aí você tira essas pelinhas e depois passa um hidratante labial, ótimo.
Resolvido. E agora no inverno muita gente fica, né? Isso. Dessa forma. E no inverno homens usam muito manteiga de cacau. Exatamente. Né? Aí é uma proteção só superficial. O programa tá acabando. Ai, passa rápido. Mas sabe o que eu queria ainda falar rapidinho? Maquiagem. Sim. Né? Maquiagens, elas são fatores também de envelhecimento? Elas danificam a pele? Não. Então, isso é um mito. Usar maquiagem todos os dias não envelhece a gente. O que envelhece é não remover a maquiagem para dormir. Tá. O nosso corpo sabe qual é o horário da noite. Então, não adianta a gente tentar enganar ele e falar, mas eu tô aqui trabalhando. Ele sabe, por conta das nossas variações hormonais. Então, na parte da noite, se você ficar ainda com protetor solar, com maquiagem, a sua pele vai sim piorar, vai ficar um pouco mais oleosa, os poros vão dilatar. E essa sujeira acumulada de anos vai gerando radicais livres. E isso sim pode ter um envelhecimento da pele mais acelerado. Socorro, tirem as maquiagens. Tirem para dormir, Usem certinho. Durante o dia e à noite tirem. Olha para aquela câmera e deixa uma mensagem para o nosso ouvinte. Com certeza. Primeiro eu queria agradecer, na verdade, o convite. E queria deixar essa mensagem de que é muito importante vocês cuidarem da pele, darem importância para esse cuidado desde cedo. Então, se você já passou dos 20, 25 anos, 30 anos, já invista nesse cuidado do seu dia a dia. Tenha uma rotina de skincare, e por isso que eu criei esse método 3Is, para facilitar e ajudar você nesse cuidado do dia a dia em casa. E quem quiser dar esse passo a mais, de começar já a cuidar mais ainda da pele, fazer procedimentos estéticos, sim, com muita segurança, com a indicação correta, sempre com acompanhamento de um médico dermatologista, um médico que vai fazer esse gerenciamento do seu envelhecimento da melhor forma possível. Aí sim você vai garantir que a sua pele sempre esteja o mais bonita possível, sem você ficar com nenhuma aparência estranha, estigmatizada de procedimento. Então, o que hoje a gente quer é que você esteja na sua melhor versão, independentemente da idade que você tem. Ninguém quer ter 60 anos de idade parecendo que tem 30. Esse não é o objetivo. É a gente viver a beleza de cada idade na sua plenitude, focando sim nesses cuidados voltados para cada faixa etária. Vamos envelhecer com saúde e beleza. Com certeza. Obrigada. Obrigada a você. Colocamos aí para você que está acompanhando no nosso YouTube o Instagram Marina Hayashida. É só seguir que lá tem muita informação bacana e muita coisa legal para que você possa acompanhar aí, tirar de letra. Tem dúvida? É só mandar mensagem e entrar em contato. Obrigada, Marina. Obrigada a você mais uma vez. Sucesso para você, viu? Tirou tanta dúvida da gente hoje, viu? Obrigada, muito bom. Sempre muito bem-vinda. Gente, Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30 e na segunda que vem tem mais uma super entrevista aqui no Mundial Podcast. Um grande beijo e até lá.